Deus, glória a Deus. Vamos esperar, vamos ver aqui quem se conecta. Vamos esperar um pouco, a ver quem se conecta em nome de Jesus, para compartilhar essa palavra. Sim, Senhor. Amém. Vamos dar as boas noites aos nossos amigos, nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que seja o Espírito Santo nessa noite guiando a toda a verdade, a toda a justiça. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom. Glória a Deus, né? Onde estão dois ou três, o Senhor está presente. Irmãos, eu queria hoje compartilhar alguma coisa, não somente a palavra de Deus, mas queria incentivar você, né, para estar orando, primeiramente por Israel, porque nesse tempo é o motivo principal de oração, né? O motivo principal hoje, né, no mundo deve ser Israel, para todas as igrejas, em nome de Jesus, a igreja que entende, né, o papel importante, simbólico ou espiritual, né, que representa Israel para o planeta Terra, para as nações e para o reino de Deus também. Por quê? Porque eu falo isso? Porque o reino de Deus, o Israel celestial, né, ele é representado aqui na Terra através do Israel terreno ou terrenal, o Israel que hoje em dia está sendo atacado, bombardeado, que está em um confronto contra, né, contra inimigos terroristas. E espiritualmente o Israel se encontra em guerra espiritual, né? Nós, como igreja, estamos em guerra. A minha oração ontem à noite, antes de dormir, orando pelo meu filho, era que a influência de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, essa violência, essa destruição, esses espíritos de guerra, espírito de mortandade, né? Tudo isso não vem afetar a nossa vida, porque é uma coisa que está influenciando, que influencia ou não, querendo ou não, influencia o mundo. Então nós temos que obedecer a palavra de Deus, né? Orar, né? Orar pela paz de Jerusalém, orar por Israel, né? Orar em nome de Jesus, para que nós venhamos ser prosperados, abençoados, né? Conforme seja o nosso amor pela nação, né, santa, escolhida por Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, é um dos motivos que nós temos hoje de oração, é a nação de Israel. Não somente Israel, mas todas as nações, né, são motivo de oração. Todos os continentes são motivo de oração, né? Então nós temos que estar orando por Israel, temos que estar orando pelos Estados Unidos, né? Desde que eu tenho uso de razão, eu tenho entendido que os Estados Unidos é o escudo que Deus colocou no mundo, né, para favorecer, proteger a nação de Israel. Então temos que estar orando pela igreja de Jesus, orando porque Deus está nos alertando, de alguma forma está nos avisando, está nos despertando de alguma forma com todo esse acontecimento mundial, com tudo o que está acontecendo no mundo, né? Não é somente agora o coronavírus ou tudo aquilo que já está passando, glória a Deus, em muitas nações. Agora essa notícia, né, de guerras e de rumores de guerra, né? Jesus já tinha falado isso, Jesus tinha nos alertado a esse respeito. Então, como eu já tinha falado, eu não me escandalizo, e eu motivo e animo você que é cristão a que não se escandalize também, porque são coisas, irmãos, que já estavam para acontecer, são coisas que já estavam determinadas para acontecer da parte de Deus. O nosso papel no mundo é a oração.
o nosso papel na igreja hoje, aqui no Brasil, o papel da igreja na Venezuela, em todos os países, é estarmos clamando, orando, intercedendo, nos colocando no lugar das pessoas que estão sendo feridas, estão sendo mortas, assassinadas por causa da guerra, de ambos os lados, né? Muitas pessoas vão pelo favoritismo, né? E começam a orar sobre Israel, né? Irmãos, Israel é a nação que Deus escolheu, né? Terrenalmente, para ser a nação escolhida, uma nação santa, uma nação diferenciada entre todas. Porém, nós também temos que orar pelos iranianos, temos que orar pelas pessoas, pelos terroristas, irmãos. Não para que Deus mate eles, não, porque quem vai fazer justiça, nós sabemos isso de fato e com toda a convicção, que quem vai fazer justiça é Deus, né? Deus que vai fazer justiça ao seu povo, seja terrenal e espiritual. Quem é o nosso escudo é Jesus, né? Quem é o nosso escudo para nós hoje é a nossa fé. Então, irmãos, que nós não venhamos diminuir, porque nós sabemos que lá em Israel, que lá em Irã tem missionários cristãos, tem missionários que foram enviados de muitos países para levar a palavra de Jesus, para levar o nome de Jesus, para anunciar o evangelho do reino, tanto em Israel assim como em Irã também. Então nós temos que orar pelas nações. O nosso foco, o nosso fim não é somente orar por Israel. Biblicamente, nós temos que ter em nossas memórias de oração todos os dias, orar pela paz de Jerusalém. Amém? Orar pela paz de Jerusalém, por Jerusalém, serão prosperados aqueles que te amam. E é isso que diz a palavra de Deus. Porém, Deus nos manda a orar pelas nações, Deus nos manda a orar por vidas, Deus nos manda na sua palavra e de pregar o evangelho. Deus não manda pregar o evangelho somente para Israel, Deus manda pregar a palavra, aleluia, para todas as nações. E isso é também a palavra de Deus, que Jesus, ele é o desejado das nações, Jesus, ele é o desejado, o amado das nações. Então nós como igreja, nós como cristãos temos que estar orando, temos que estar, sim, clamando, chorando pelas nações. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós temos que estar clamando, nós temos que estar realmente de joelho diante de Deus, clamando e pedindo por misericórdia pelas nações, clamando e pedindo por misericórdia para nós, sobre nossas vidas, sobre nossas casas, agradecendo a Deus, irmãos, nós que somos uma igreja ocidental, né? Que muitas vezes normalmente nós, igreja ocidental, nós vivemos um evangelho conformista, um evangelho light, um evangelho acomodado, porque nós sabemos que aqui nós não temos uma perseguição do nível que vivem essas pessoas lá no Oriente Médio, lá na janela 1040, lá na África, em muitos países da África, na Ásia, na Coreia, em esses países onde o evangelho é perseguido, onde os missionários e pessoas que seguem, aleluia, Jesus, que são discípulos do Senhor, que abraçaram a fé cristã evangélica, né, são assassinados, são fuzilados, são decapitados, são enterrados vivos, são apedrejados, são queimados vivos, irmãos. E eles não abandonam a sua fé, eles continuam firmes, eles continuam parados em cima da rocha, que é Jesus. Então nós, como igreja ocidental, nós somos, irmãos, nós somos muito nessa área cristã, enquanto à vivência do evangelho, nos falta muito, quero dizer isso. Nos falta muito para chegar a esse nível de muita gente que está vivendo o evangelho, como muitos de nós missionários dissemos. Ele vive o evangelho na pele todos os dias, porque todos os dias eles são perseguidos, todos os dias muitas pessoas estão fugindo de um lugar para o outro, todos os dias eles estão se escondendo de um lugar e fugindo para outro, e eles não sabem se eles vão viver nesse dia. Então eles têm que viver todos os dias buscando e clamando ao Senhor e não negando o seu nome, não negando a sua fé. Pastores, igrejas têm sido queimadas em muitos países no mundo antigo. Então, irmão, nós aqui, igreja ocidental, igreja daqui do continente americano, nós somos uma igreja muito, muito fraca em relação a esse tipo, em relação ao verdadeiro evangelho. Eu falava nesses dias para uma pessoa que eu amo muito, um amigo, eu falava que aqui no ocidente, na igreja ocidental, né, nós
para a glória de Deus, né? Eu não sinto vergonha nisso, mas tipo assim, a gente, irmãos, tem muito conhecimento da palavra de Deus, da revelação de Deus, temos muito conhecimento do fogo do Espírito, temos experiências em relação à experiência com o Espírito Santo de Deus, amém? Temos experiência em quanto a conhecimento, em quanto a muita teologia, muita teoria teológica e bíblica, temos muita revelação, irmãos, somos um continente que está cheio de revelação, de palavras reveladas, de muita coisa, de muita unção, porém o evangelho vivido, o evangelho prático em si é muito fraco. Então quando Deus permite que aconteçam essas coisas em nosso meio, em nossa época, na nossa temporada, na nossa geração, então nós somos provados em nossa fé. Imagina, irmão, você ter nascido lá no Irã, lá na Arábia Saudita, lá nesses países europeus, lá na Coreia, na China, nesses países onde o evangelho é perseguido e o evangélico é assassinado, é aborrecido, onde famílias inteiras se voltam contra aquele que é cristão. E hoje em dia nós aqui no Ocidente brigando por coisas que não têm sentido, por coisas que somente fazem atrapalhar a nossa vida cristã, a caminhada cristã, nossa e de outras pessoas. Ao invés de nós estar caminhando o evangelho, pelo menos estarmos clamando e orando por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão sendo assassinados em outros países, temos o dever de estar orando e com ação de graça, porque nós ainda não estamos experimentando esse nível de perseguição que vivem e atravessam todos os dias esses países, irmãos. Então não é fácil, não é fácil. Eu como missionário que eu diga, não é fácil mesmo, né? O meu sonho, irmãos, o meu sonho igreja ocidental, o meu sonho como missionário, como um filho de Deus, como um profeta genuíno de Deus, chamado por Deus, né? Para a sua honra, para a sua glória, é viver uma vida curta, não de forma negativa, uma vida assim como vivem esses irmãos, esses missionários, essa igreja lá na África, no Oriente Médio, lá na Coreia. Irmãos, são pessoas que praticamente eles têm os dias contados, pessoas que eles já sabem que a partir do momento que eles decidiram abraçar a fé, desde que eles decidiram seguir Jesus, desde que eles decidiram realmente obedecer a palavra de Deus, eles decidiram obedecer a palavra de Deus, desde que eles reconheceram e entenderam que eles são filhos de Deus, eles decidiram também não se importar com a sua vida. Se eles morreram para Jesus, morreram para Deus. Mas o pouco tempo de vida que eles têm, eles estão vivendo para Deus e com Deus. Eu não estou dizendo que nós não estamos vivendo para Deus. Eu não estou dizendo que a igreja ocidental, que nós, igreja americana de norte a sul, né, nós somos, nós estamos vivendo o evangelho. Eu estou dizendo que nós somos fracos enquanto a vida do evangelho mesmo. Que somos uma igreja muito teórica, muito teológica, mas falta de prática, falta de vivências, falta de experiências, não somente com o Espírito Santo, experiências mesmo da vivência do evangelho, de sofrer pelo evangelho. Há muitas pessoas que se escandalizam por esse evangelho. Muitas pessoas que eu tenho escutado e visto de perto, que eles oram, não, vamos orar para que a gente não seja perseguido. Irmãos, é uma honra para mim, eu entendo isso com toda a minha consciência, com todo o meu coração, eu entendo que é uma honra padecer, morrer, sofrer, por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa da fé e das convicções que Deus e o seu Espírito Santo e a palavra de Deus me deram e criaram e geraram e fortaleceram em mim, né? Assim como disseram os apóstolos, né, para os fariseus, né, para os religiosos daquele tempo, né, julguem vocês mesmos, né, a quem é melhor obedecer a Deus ou aos homens. Então é necessário realmente obedecer a Deus antes do que os homens.
nós não podemos parar de falar, de viver aquilo que temos ouvido e visto da parte de Deus. Não é somente, irmãos, o Evangelho vai mais além, muito além, profundamente, intensamente além de letras, além de teologia. Irmãos, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. É a vivência na prática do poder de Deus para, aleluia, para cumprir o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Quando a gente viu o Evangelho em poder do Espírito Santo, é salvar vidas, é levar salvação a todo aquele que crê. O Evangelho, o poder do Evangelho se manifesta, se desata, é liberado, né? É desatado sobre aqueles que creem. Sobre aqueles que creem no nome de Jesus, sobre aqueles que creem no Espírito Santo, sobre aqueles que creem no poder do Pai Todo-Poderoso, sobre aqueles que creem na palavra de Deus, sobre aqueles que creem, aleluia, no fogo do Espírito Santo, sobre aqueles que creem no sangue do Cordeiro e que creem que realmente, de fato, há poder no sangue de Jesus. O Evangelho, aleluia, é uma vida prática de poder. É uma vida por onde nós passamos, por onde os apóstolos passaram, eles eram seguidos por manifestações de sinais, de milagres, de prodígios, ressurreição de mortos, milagres maravilhosos. Pessoas eram curadas. A sombra de Pedro curava os enfermos por onde ele passava. Quando somente a sombra tocava alguma pessoa enferma ou doente, essa pessoa era curada. Nós entendemos, claro, irmão, que a glória é para Deus, que não era em si a sombra de Pedro, senão que era o poder de Deus, o poder do Evangelho que estava em Pedro, a unção de Jesus que estava em Pedro. Amém, irmãos? O poder do Evangelho. Então, irmãos, o poder do Evangelho não é conhecimento. O poder do Evangelho não é saber todas as teologias que existem e por haver. Não. O poder do Evangelho, irmão, não tem nada a ver, e estou falando com toda a convicção e com toda a responsabilidade diante de Deus e diante de vocês de forma pública. O Evangelho não tem nada a ver com roupas, com coisas exteriores ou materiais. O Evangelho é unicamente, biblicamente falando, o poder de Deus para se levar salvação àqueles que creem. O Evangelho não é para o ateu, o Evangelho é para aqueles que creem. O Evangelho não vai ser desatado, o poder de Deus não vai ser desatado sobre aqueles que não creem. O Evangelho é para aqueles que creem, para aqueles que abraçam a fé. É para essas pessoas que é o Evangelho. Então, hoje em dia, nós, igreja americana, igreja ocidental, hoje nós temos que nos colocar, aleluia, colocar os nossos pés e nos colocar nós mesmos, aleluia, para sermos as mãos hoje de Jesus na terra. Porque, irmãos, eu vou te falar aqui no continente americano, do norte a sul. Em nome de Jesus, como profeta do Senhor, me faço responsável. Irmãos, as coisas vão estreitar aqui no Brasil, vão estreitar em outros países de Centro-América, Sul-América, no Norte-América, vai estreitar. O Evangelho está sendo ameaçado de forma sutil hoje em dia, mas chegarão horas, chegarão dias, irmãos, daqui para frente, onde visivelmente, né, publicamente, por todas as redes sociais, será conhecido, aleluia, que o Evangelho aqui na igreja ocidental, aleluia, está sendo ameaçado, e você e eu seremos perseguidos. Seremos perseguidos e nós vamos experimentar o Evangelho, vamos experimentar o que a igreja oriental do mundo antigo, no Oriente Médio, lá em Israel, em Irã, na Índia, na Coreia, na China, em esses países
onde os missionários são mortos, assassinados, fuzilados, decapitados, queimados, enterrados vivos, todos os dias praticamente. E eles nunca negaram o nome de Jesus e não se arrependeram de abraçar a fé em Jesus. E não se arrependeram de crer na palavra de Deus. E não se arrependeram de obedecer ao Senhor, senão que eles morreram por causa de Jesus. Se tornaram mártires. E o sangue deles está clamando pela vinda do Senhor. E é uma honra conhecer que existe uma igreja ainda que morre por Jesus, irmãos. Que morre pelo Evangelho. É uma honra saber. Imagina viver na pele. Para mim, para César Augusto, como missionário, como profeta do Senhor, irmão, para mim é uma honra, uma tremenda honra saber que existe, que há uma igreja que está morrendo por causa de Jesus. Existe uma igreja que está padecendo, que está sofrendo por causa de Jesus. Existe uma igreja que está, aleluia, firmada na palavra, que está, aleluia, não se arrepende de seguir os pés e os passos de Jesus. E eu me sinto honrado em saber isso. Imagine, irmãos, para eles, porque eu tenho certeza que essas pessoas que têm sido mortas e assassinadas por causa de Jesus, que têm sido queimados junto com todas as suas igrejas em muitos países, lá na África, na Índia, na China, irmãos, imagina eles sabem, eles conhecem a palavra de Deus. Para eles é uma honra extremamente grande o fato de morrer por causa de Jesus, por causa do seu nome, por causa da palavra de Deus. Então, irmãos, eu quero te motivar, em nome de Jesus, que hoje em dia nós sejamos uma igreja que viva o poder de Deus na prática. O Evangelho é o poder de Deus. Amém? Bem-vindo, meu irmão Isaac Pereira. Deus te abençoe. Shalom, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho aqui tem que ser fortalecido. Irmãos, eu posso decifrar o perfil da igreja ocidental em uma só palavra. E não é para condená-la. Mas eu tenho que ser realista, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser honesto com aquilo que nós carregamos. A gente tem muita revelação? Tem. E de fato, estamos vivendo os tempos onde a igreja tem muita revelação demais. Onde Deus está revelando. Onde Deus está revelando a sua palavra. Onde Deus está trazendo do oculto para a luz a sua palavra, as coisas ocultas que nós, anos atrás, não entendíamos. Não tínhamos nem noção daquelas coisas da palavra de Deus. Hoje em dia, Deus, através do Espírito Santo e daqueles que buscam, e daqueles que clamam, daqueles que estão, aleluia, pagando um preço intensamente na presença de Deus, eles estão recebendo de Deus. Deus está trazendo revelação, aleluia, do profundo e oculto do seu coração. Como disse o salmista, né? As coisas ocultas pertencem a Deus, né? Desculpem, né? As coisas secretas são para aqueles que me amam. A revelação são para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o buscam. Deuteronômio 29 declara que as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas aos filhos e a quem Ele quiser se revelar. Então, irmãos, existem mistérios dentro da própria Bíblia e Palavra de Deus que nós, anos atrás, não entendíamos. Que para nós simplesmente era mais que letra, era um idioma desconhecido totalmente. Mas hoje em dia, Deus está trazendo uma maior intensidade de revelação, né? Uma substância do Espírito Santo de uma forma maior. Mas o fato é, o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar com isso é que nós temos que fazer alguma coisa com isso. Porque, irmãos, Deus não vai trazer revelação, Deus não vai trazer, aleluia, uma profundidade no conhecimento das coisas ocultas de Deus somente para encher o nosso ego,
somente para encher o nosso eu, para dizer, Deus fala comigo, para dizer, eu tenho revelação, para dizer que o Espírito Santo está sobre mim. Não, irmãos, eu creio que quando Deus derrama uma unção, quando Deus derrama uma graça, aleluia, numa certa geração, é porque Deus está preparando essa geração para algo e para coisas maiores que a gente desconhece. Deus está somente preparando, polindo, né, essa geração. Então eu creio que Deus está preparando uma geração poderosa, irmãos. Eu creio que Deus está preparando uma geração realmente que vai estar determinada a passar pelos vales, pelas lamas, pelas tormentas, pelos desertos, pelos momentos difíceis, né, por perseguições até, mas que são pessoas, é um exército que não vai dizer não para Deus, que não vai se arrepender de seguir Jesus, que não vai desistir do chamado, que não vai negar a fé, que não vai negar o nome do Senhor. São aqueles que vão dizer para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se não for eu, então quem vai ser? Então, irmãos, Deus está preparando uma geração aqui no continente ocidental, aqui no América, não porque sejamos especiais, sino que Deus está nos ensinando e preparando para coisas maiores, terrivelmente maiores. Então, irmãos, eu creio que tudo aquilo que está acontecendo no mundo é porque Deus está mostrando os seus sinais, né? É interessante, irmão, que Deus mostra os seus sinais e a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar ligado na videira, tem que estar ligado no Espírito Santo, tem que estar ligado na palavra de Deus e nos acontecimentos, né, bíblicos ou escatológicos que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Então, igreja ocidental, igreja americana, né, igreja brasileira, igreja venezuelana, sul-americana, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós temos de revelação, de unção, de conhecimento, né, irmãos, não é só para encher o teu ego, não é para dizer que Deus fala comigo, não é para dizer que Deus me chamou e você não está fazendo nada com isso. A gente tem que fazer algo, a gente tem que se mover, porque quando Deus fala, o mundo se mexe. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Quando Deus fala com os seus filhos se movem e dançam ao ritmo da palavra de Deus. Então nós temos que nos movimentar, nós temos que parar de estar assistindo, né? Assistindo o mundo, assistindo o que está acontecendo no mundo, assistindo aquele que está morrendo por causa do nome de Jesus, e nós mesmos não estamos fazendo nada. Mas eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo desperte no coração da igreja ocidental, para que Deus, o ruá de Deus, aleluia, desperte, comece a queimar dentro de ti o desejo pelas nações da terra. Irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo, mas que existe um fogo que está ardendo nos teus pés, que estão, aleluia, que tu estás desejando quizás sair correndo pelas nações da terra e levar a palavra e fazer alguma coisa, porque já tu não aguentas ficar parado, porque já tu não aguentas ficar somente assistindo, porque tu não aguentas ficar estagnado e estancado no tempo. Irmãos, Deus te deu tanto, Deus tem nos dado muita coisa, Deus tem dado muita palavra, Deus tem dado muita unção, Deus tem dado muitos talentos, muitos dons para exercê-los, para aplicá-los e executá-los no reino de Deus, na igreja. E a igreja não está fazendo nada. A igreja se está enfraquecendo por haver se multiplicado a iniquidade. O amor de muitos se está esfriando, incluindo dentro da própria igreja de Jesus. A iniquidade, irmãos, você sabe, é pecado consciente. É o meu pecado consciente, aquilo que eu faço, que eu sei que está errado, eu sei que estou pecando, eu sei que estou fazendo mal, eu sei que Deus se desagrada com isso, mas mesmo assim eu continuo no erro. É isso que é iniquidade. Então, quando esse pecado se multiplica na igreja, quando esse pecado se multiplica no mundo, o amor se esfria. O amor se esfria. É interessante que esse versículo revela e mostra o amor como se for um fogo, uma chama, né? Quando
o pecado, a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, o amor em muitos de nós, em muitos cristãos, em muitos da igreja, em muitos, o amor, essa chama do amor se está apagando. Por quê? Porque é que a iniquidade é como se for um elemento que apaga esse fogo. O pecado consciente. Não é qualquer pecado. A Bíblia diz que é por multiplicar-se a iniquidade. Não é qualquer pecado que está falando a Bíblia. A Bíblia é específica quando diz assim: por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Jesus estava falando profeticamente que no futuro ia acontecer isso. E nós estamos vivendo os tempos do futuro. E ainda eu creio, em nome de Jesus, que se Jesus ainda não voltar amanhã ou daqui a um ano, ainda a iniquidade se multiplicará mais. E o amor se esfriará mais. Então, irmãos, eu acredito, pela palavra de Deus também, que nós vamos chegar a um nível de desespero, de fome. Toda uma coisa vai levar a outra coisa. Toda ação leva a uma reação. E é por isso que a Bíblia diz que muitos se esfriarão no amor. Biblicamente, quem é o amor? Diz a palavra que Deus é amor, glória a Deus. Mas o amor de Deus em si não se apaga, porque Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é o Todo-Poderoso, aleluia. Mas esse amor, que é como um fogo que queima em nossos corações, se apaga quando as pessoas não reconhecem o seu pecado, quando eu não reconheço, quando eu não confesso, quando eu não me arrependo, quando eu não dobro o meu joelho, quando eu não me apresento diante de Deus, quando eu, aleluia, eu não abro o meu coração diante de Deus. Isso se chama iniquidade. Também a palavra de Deus diz assim: quem sabe fazer o que é bom e não faz, lhe é pecado. Quem sabe fazer o que é bom e não faz, lhe é pecado. Então, irmãos, iniquidade. Iniquidade por todo canto neste mundo. Iniquidade por todo canto da terra. Iniquidade por todo canto, né, da igreja ocidental. Iniquidade. E por haver se multiplicado esse pecado da iniquidade, o amor por vida se está apagando. O amor pelas nações se está apagando. O amor por obedecer a palavra se está apagando. O amor por viver o poder de Deus se está apagando. E é por isso que tudo isso, esse pecado consciente, essa iniquidade, essa falta de amor, está gerando uma igreja conformista, uma igreja acomodada com o sistema do mundo, uma igreja que está pegando emprestado, aleluia, o modelo do mundo, o sistema do mundo, a filosofia do mundo, para dentro dos templos. E isso está acabando com a igreja. Isso está acabando com ministérios completos. Isso está acabando com congregações. Isso está acabando com famílias. Isso está acabando com ministros. Está acabando com um chamado. Tudo isso acaba com uma geração completa, irmãos. Quando o amor se esfria. Quando a iniquidade se multiplica. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E diz se esfriará porque será um fato, como de fato assim vai acontecer. E assim está acontecendo de fato. Por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Hoje em dia, ano 2021, muita gente, irmãos, está no mundo. Muita gente que ano passado, vou te falar de fatos reais, de fatos verídicos, fatos atuais, atualizados. Milhares e milhares de crentes, de cristãos, estou falando de hoje, de agora, deste ano 2021. Crentes que ano passado, 2020, hoje estão desviados. Crentes que estavam fiéis, firmes, operando, ativos no ministério, que clamavam, levantavam as mãos, que tinham amor e paixão por Deus e pela sua obra. Hoje em dia, não existem por nenhum lugar da igreja, por nenhum lugar do reino de Deus. Por quê? Porque a iniquidade sempre esteve dentro deles. A iniquidade sempre esteve no seu coração.
Irmãos, eu sei que estamos vivendo tempos trabalhosos. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis mesmo. Tempos rudes. Tempos muito duros. Realmente, de fato. Mas, diz a palavra de Deus assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Irmãos, então o Evangelho hoje tem que se tornar algo de perseverantes. De cristãos que perseverem na fé, que perseverem em continuar firmes, que perseverem, aleluia, com Jesus, que perseverem, aleluia, a se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho aqui no continente ocidental tem que ser um Evangelho que venha a despertar a perseverança. Porque se o cristão, se o filho de Deus hoje aqui no continente americano não persevera no Evangelho, irmãos, essa pessoa rapidinho ele vai para o mundo. Porque existe essa iniquidade, existe esse pecado consciente, irmãos. Nós temos conhecimento, temos revelação, temos unção, temos os conhecimentos ocultos de Deus, mas não estamos fazendo nada com isso. Temos conhecimento das armas da nossa milícia, que não são carnais, senão que são poderosas em Deus, mas nós não fazemos nada com elas. Então, de que adianta termos tantas coisas de Deus e não fazemos nada com tanta coisa de Deus? De que adianta termos tantas armas e tanto conhecimento e tanto louvor e tantas músicas bonitas e não acontece nada? E não acontece uma mudança, não acontece uma explosão do Evangelho no continente, não acontece aquele chamado avivamento, irmãos, e não vai acontecer de fato porque ainda muita gente está dormindo. E para que o avivamento aconteça, tem que acontecer realmente, primeiramente, um despertar. E para que Deus desperte, para que essas pessoas, essa geração desperte, Deus tem que incomodar. Deus tem que tirar muitos da zona de conforto. Deus tem que obrigar a muitos a sair do comodismo. Deus tem que obrigar a muitos pelo Espírito Santo a sair de um evangelho falso, medíocre, sem poder de Deus. Porque o evangelho é o poder de Deus. Bem-vinda, Ana Paula. Deus te abençoe, minha amiga. Glória a Deus. Deus te abençoe. Então, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. E eu fico honrado quando eu vejo lá na África, na Síria, na Nigéria, na Angola, na Coreia, que morreram tantos cristãos, queimaram uma igreja completa e somente ficou uma Bíblia. Irmãos, eu me encho de honra, de alegria e ao mesmo tempo peço desculpa porque eu sinto até uma certa inveja deles, porque eles já vão com Jesus, porque eles sofreram e morreram por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, pela palavra de Deus, e nunca negaram o nome do Senhor Jesus. E hoje em dia, aqui na igreja ocidental, irmãos, vemos cristãos medíocres, um evangelho medíocre, que hoje estão firmes e amanhã não estão, que hoje estão bem e amanhã estão todos frustrados, todos doentes e enfermos. Então, irmãos, vemos um evangelho que precisa de alguma coisa. Mas eu digo assim, mas se temos revelação, se temos o conhecimento, se temos a unção, se Deus tem nos dado tantas coisas, então algo está acontecendo, algo está errado. E eu acredito, pelo Espírito Santo, pelo que estou falando agora, é que por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E quando o amor se esfria, a igreja enfraquece. E assim nós tenhamos todas as revelações, todos os mistérios, todos os dons, aleluia, toda a palavra revelada, tenhamos toda a teoria e a teologia que existe e que há agora nesse tempo. Mas de que adianta, irmãos, se não há uma mudança, se não há um impacto da igreja que vive o Evangelho na sociedade, no nosso meio ambiente? Irmãos, é algo bíblico. Sempre acontecia alguma coisa quando o povo de Deus adorava. E não é à toa que lá na Venezuela nós cantamos músicas que dizem que quando o povo de Deus louva, quando o povo de Deus adora, quando o povo de Deus se junta no arraial para adorar a Deus, algo acontece.
Sucedem coisas, milagres acontecem, prodígios se manifestam, o céu se abre, pessoas são saradas, são curadas, pessoas são salvas, aleluia. É isso que se tem que ver hoje em dia no Evangelho. Então eu me pergunto, existe na minha cabeça careca, existe essa interrogativa que Jesus falou que nós faríamos como igreja, nós faríamos coisas maiores do que Ele, porque Ele ia para o Pai. Bem-vinda, Teresinha Panucci, Deus te abençoe em nome de Jesus, shalom. Então, irmãos, eu vejo isso. Tem esse símbolo de interrogação. Mas o Evangelho começa primeiramente por mim, por César, né? Que estou falando. Eu não posso esperar que outro coma para que eu venha a beber água, por dizer assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Quando Deus fala, alguém tem que se mover. Alguém tem que se mexer. Quando a palavra de Deus é liberada, quando o Espírito Santo fala, algo acontece. Algum movimento acontece. Quando Deus, aleluia, abre e rasga o céu, aleluia, a terra dança ao ritmo da palavra de Deus. Lembremos do Gênesis, do livro de Gênesis. Quando Deus falava, irmãos, o poder se liberava e alguma coisa era criada com a palavra somente. Quando Deus falava, quando Deus dizia alguma coisa, aleluia, algo era criado, algo passava a existir, algo que não existia, algo que não havia, passava a existir, aleluia, e se tornava algo real, algo material, porque já era real, porque saiu da boca de Deus, então já era real, já existia na eternidade de Deus. Então, somente quando Deus falou, quando Deus fala, aleluia, aquilo que existe na eternidade é trazido à tona, se torna material, se torna físico. E Deus disse, e Deus falou, e fez assim, e assim fez. É isso que está faltando, então. Uma igreja que manifeste, aleluia, o poder de Deus. Que viva o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, irmãos. O Evangelho é milagres, é cura, é palavra, é salvação, é amor. Amor de Deus. O amor de Deus. O amor por vidas, irmãos. O amor de Deus nunca se apaga. O amor que Deus é e que Ele dá nunca vai se apagar. Porém, o amor que vem de nós pelas vidas, muitas vezes, quando a gente para de ter comunhão com Deus, para de orar, para de jejuar, para de vigiar, o amor se apaga. O amor pelas vidas, o amor pela obra, o amor por missões, o amor pela igreja, o amor pelos perdidos, o amor pelo meu próximo se apaga sim. É um fato, irmãos. É um fato. Então, irmãos, mas eu tenho fé de que alguma coisa vai acontecer. Seja o que for que venha pela frente, seja o que for que Deus tenha preparado e que Deus de fato tem preparado para desatar e derramar sobre a sua igreja aqui no Ocidente, aqui na Terra Nova, aqui no continente americano, irmãos, vai acontecer. Se você está orando para que não aconteça nada de ruim, nada de mal, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se Deus vai respaldar essa tua oração. Eu não sei. Por quê? Coisas que olho não viu, nem entrou no coração de homem. Coisas que tu não viu ainda, irmão, são aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam Ele. Aqueles que amam Ele. Então, todas essas coisas que você não viu, que você não escutou, que ainda nem entrou no teu coração, quizás porque você não quer, são essas coisas que Deus já preparou. E Ele vai desatar, Ele vai derramar, Ele vai deixar rolar sobre a terra, sobre o continente americano. Para quê? Para incomodar, aleluia, a sua igreja, a sua noiva, aleluia. Para despertar os seus escolhidos. E para causar, aleluia, um grande movimento, um grande mover, aleluia, da sua igreja, dos seus filhos pela terra.
para que o Evangelho e o poder do Evangelho se desate e que Deus venha causar um grande avivamento em nome de Jesus na sua igreja primeiramente, porque eu creio, irmão, eu sou daqueles que acreditam que nós, a igreja de Jesus, somos os primeiros que precisamos de um avivamento. Somos os primeiros que precisamos, urgentemente, precisamos de um grande incomodar do Espírito Santo. Que Deus venha nos incomodar. E somos os primeiros que precisamos de um grande e mega despertar espiritual enquanto ao Evangelho que estamos vivendo hoje em dia, em nome de Jesus. Irmãos, eu não me conformo. Eu não me conformo somente com assistir e ver, aleluia, aquele que está morrendo por causa de Jesus. Eu não me conformo somente com ver, aleluia, e ouvir aquilo que outros estão vivendo com Deus e com Jesus. E a gente, irmão, somente está assistindo de camarote, VIP. E não estamos fazendo nada. Mas usamos a palavra, usamos a revelação, usamos a profecia, usamos os dons, sim usamos, contra nossos próprios irmãos. É uma vergonha. É uma vergonha. Eu sinto vergonha. Usamos aquilo que Deus tem nos dado para edificar a igreja. Usamos para destruir a nós mesmos. É isso que a igreja ocidental faz. Usam os seus próprios ministérios, os seus chamados para atingir o outro. Porque temos nos esquecidos da doutrina de Jesus. Temos nos esquecido da mensagem genuína do próprio Mestre. Como o próprio Jesus falou. E nós temos tornado mestre de nós mesmos. Irmãos, é uma vergonha. Seja sincero comigo, irmãos. Seja sincero mesmo diante de Deus. Pessoas que estão usando os dons, o chamado, o ministério, o talento que Deus tem nos dado de forma espiritual pelo Espírito Santo. Têm usado tudo isso até para enganar a igreja. Até para tirar a lã das ovelhas. Até para se tornarem mercenários ao invés de missionários. Quando Deus nos chamou e nos chama na sua palavra, na Bíblia, a nós fazermos obras de evangelistas. Não é somente para aqueles que têm um chamado de evangelista. Deus chama a igreja todos os dias para fazermos obras de evangelistas, ou seja, para fazer obras missionárias por vidas. Deus não nos manda fazer obras de evangelistas para nos enriquecer a nós mesmos, não. Deus não me manda a mim fazer obras de missionário, obras de evangelistas para me tornar milionário. Deus nunca me prometeu um carro, uma casa. Nunca me prometeu dinheiro na minha conta bancária. Deus me prometeu, aleluia, vida eterna, vida em abundância. Mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, aquilo que Deus me promete é vida. Quando eu caminho nessa fé, quando eu caminho no Evangelho, no poder de Deus, quando eu obedeço, quando eu me movo, quando eu me mexo, aleluia, quando o Espírito Santo fala, quando eu decido realmente, de fato, obedecer, viver, aleluia, manifestar esse poder de Deus, o Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para salvar vidas, para a salvação a todo aquele que crê. Eu não sei se você está crendo aquilo que eu estou falando. Eu também não vou ficar chateado, não vou ficar triste se você não acredita naquilo que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando é aquilo que está na palavra de Deus, é aquilo que está na Bíblia, irmão, é aquilo que Jesus me ensinou, é aquilo que Jesus me ensina, é aquilo que Jesus ensinou os apóstolos, é aquilo que os apóstolos ensinaram em nome de Jesus e da parte de Jesus, ensinaram para a igreja e deixaram um legado para nós, e que hoje em dia, a igreja hoje tem se esquecido. Ou decidiu esquecer. Ou está nem aí com aquilo que Jesus falou. Está indiferente. Mas Deus vai incomodar a igreja ocidental. Deus vai incomodar. Deus vai tirar da área, da zona de conforto. Glória a Deus pelo ano 2020, irmão, sabe? Amém, Renato Bente, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos, eu dou glória a Deus pelo ano 2020, sabe? O ano 2020 prestou e serviu para Deus ver realmente quem eram os fiéis, sabe? Quem realmente tinha essa chama do amor de Deus na sua vida, por Deus. Porque muita gente está hoje afastada, desviada, e não é culpa de um pastor, não é culpa de um líder, não. É porque Deus já sabia, irmãos, né? Deus já sabia que muita gente
e abandonar ele. Sempre foi assim. Lembrem que na palavra de Deus, Jesus andou rodeado de multidões. E quando Jesus começava a falar, quando Jesus começou a ensinar o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, quando as pessoas começaram a perceber e discernir que o evangelho de verdade, o evangelho do reino, é um evangelho difícil, é um evangelho realmente duro de se viver, é um evangelho duro de seguir. Então as pessoas começaram a abandonar e se afastar de Jesus. Porque era duro esse evangelho. Porque era um evangelho que não se amoldava àquilo que eles queriam, aos seus desejos. E o evangelho de Deus não se amolda às nossas próprias concupiscências. Ou seja, o evangelho do reino não se amolda, não se encaixa com os nossos próprios desejos. Não é a nossa vontade. É por isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso: Pai, tu que estás no céu, que não seja feita a minha vontade, não. Que não seja feita a minha vontade, que não seja o meu querer, que não sejam os meus sonhos, que não sejam os meus propósitos, que não seja aquilo que eu quero, Pai. Mas que seja feita a tua vontade, Deus. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, orando assim para o Pai. Que não seja a minha vontade, que não seja aquilo que eu quero, que não seja aquilo que eu desejo, senão que seja a tua vontade que prevaleça. A igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender a ser uma igreja dependente da vontade de Deus. Eu costumo dizer que a igreja ocidental não gosta de depender de Deus, porque quando Deus entra no assunto, quando Deus entra na história, ou quando a igreja de fato deixa mesmo a Deus entrar, aleluia, no governo da igreja, através do Espírito Santo, aleluia, essa igreja vai ser transformada, vai ficar patas para cima, aquilo que era não será mais. Aquilo que a gente estava acostumado já deixará de existir, porque Deus chega e entra para mudar a nossa história, para mudar a vida, para mudar o sistema. Deus destrói todo o sistema religioso e humano e carnal, para nos guiar, aleluia, e nos deixar levar pelo poder, aleluia, do Espírito Santo, para nos tornar novamente filhos. Quando Deus entra na história da igreja, quando a igreja deixa entrar Jesus, a primeira coisa que Ele vai trazer é restauração e restituição da nossa identidade de filhos. Porque dice Romanos 8:14 que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Então, quando Jesus entra, quando o Espírito de Jesus, o Espírito Santo entra na igreja para governar, para dominar, para direcionar a igreja, Ele traz de volta a essência, aleluia, de filhos. Ele traz a identidade de filhos em nossos corações, aleluia, e nós começaremos a agir, começaremos a pensar, começaremos a obedecer como filhos, começaremos a viver pelo Espírito Santo, e o poder, aleluia, será restituído em nós como igreja, aleluia. O Evangelho será restituído quando o governo do Espírito Santo venha de novo, aleluia. O poder do Evangelho será restituído, será devolvido para nós quando a igreja decida deixar Jesus tomar o controle total e absoluto. Ali nós voltaremos a ver os milagres, os prodígios, os mortos ressuscitando, os leprosos sendo curados, aleluia. Aqueles que têm AIDS, que têm câncer, serão curados instantaneamente, porque Deus entrou no governo, entrou no assunto. Deus, aleluia, aleluia, deixaram entrar Ele no governo. Ele tomou e assumiu o controle da sua igreja. Mas nós precisamos viver o Evangelho de verdade. Como dizem por aí, já chega de canções bonitas, já chega de grandes palavras, de grandes revelações, irmãos. A revelação é boa porque traz edificação para a igreja. Só que, como eu já falei, estamos usando essa revelação para atingir, para ferir a própria igreja. Estamos nos dilacerando a nós mesmos. É como que estamos assim com... Eu tenho uma revelação, tenho uma profecia, tenho um chamado de Deus, um dom, então eu vou me bater nas costas, vou me bater na cabeça. É assim que está fazendo a igreja hoje em dia. Quando a palavra me ensina e me manda orar um pelos outros, o que estamos fazendo hoje é tomando aquilo que Deus nos dá, as armas da nossa milícia,
Não é para bater o corpo de Cristo. Não é para bater a noiva de Cristo. Não é para atingir o ministério do fulano, de cicrano. Não é para atentar contra o chamado do varão de Deus. As armas da nossa milícia, aleluia, é para a destruição de fortalezas. É para usá-la contra principados, potestades, governadores, aleluia, demônios que imperam, que se mexem nas esferas espirituais de maldade. É para isso que nós somos chamados, somos ungidos, temos dons, aleluia. É para isso que Deus nos deu, aleluia, armas da nossa milícia, armas espirituais. Não é para atacar o meu irmão, não é para atingir a noiva de Cristo, não é para ferir o coração do Espírito Santo. Irmãos, imaginem o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito do próprio Jesus. Imagine e tente comigo sentir dentro de você as batidas do coração de Deus. As batidas, os sentimentos que passam no coração do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus, Ele é uma pessoa em três pessoas. O Espírito Santo é a terceira pessoa, ou seja, Ele sente, Ele vê, Ele ouve, Ele escuta. Ele também se ira, porque Ele é uma pessoa. E é por isso que a palavra de Deus diz assim: terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E eu oro para que esse Deus vivo se manifeste, se desate e estenda a sua mão poderosa sobre a igreja ocidental, sobre nós. Eu estou me incluindo também, porque eu sou ocidental. Para que venha um grande incômodo, um grande incomodar espiritual, e um grande despertar e um mega avivamento, em nome de Jesus. Onde nós, aleluia, venhamos ver almas sendo salvas. É interessante, irmãos, que quando o governo do Espírito Santo está vigente na igreja, em uma só pregação, 1.000, 3.000 vidas podem ser salvas, sabe? Pessoas que estão longe serão tocadas pelo poder de Deus. Só que hoje em dia a igreja vê o evangelho, infelizmente uma grande parte, uma grande maioria, não vou dizer toda a igreja, vê o evangelho como um mercado, como um negócio, como uma empresa. Infelizmente, como uma fonte de lucro, como uma fonte de riqueza, e não como uma fonte de vida para aqueles que estão precisando, não como uma fonte de cura para aqueles que estão precisando de cura, não como uma fonte, aleluia, de amor para aqueles que estão precisando de amor. É isso que nós deveríamos ser hoje. E eu creio que quando nós entendamos isso, o evangelho, o poder de Deus será desatado. Mas eu peço que o Espírito Santo de Deus, por favor, ele venha tomar, aleluia, o governo, venha tomar o controle, venha assumir o seu papel. Porém, eu também oro em nome de Jesus para que nós venhamos deixar Ele. E que Ele nos venha ensinar a usar as armas da nossa milícia. Para que por onde você passe, os sinais sigam você. Que para onde você for, os sinais te sigam. As curas, os prodígios, os milagres te sigam. Para que pelo menos pela tua sombra, aleluia, as pessoas sejam curadas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Porque não é você, irmãos. É Jesus em nós. É Cristo em nós. É esperança de glória. Mas é para aqueles que creem. E é para aqueles que querem. Irmãos, daqui a pouco, falo daqui a pouco porque já estamos quase, né? O dia 26 de junho, eu estarei realizando a minha 4ª cruzada profética, né, apostólica, pelo Brasil. Especificamente, aqui estarei realizando pelo Espírito Santo, aqui no Amazonas. Aqui no Amazonas, primeiramente Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei partindo para o interior do Amazonas, né, para levar a palavra de Deus. Eu não sei quantos dias serão. Realmente, né, quando a gente sai guiado pelo Espírito Santo, é como diz a palavra de Deus, a gente não sabe
de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então, né, em nome de Jesus, eu estou realmente voltando a esse tempo, a minha essência, né, de fazer missões, realizar as minhas cruzadas. Eu sei que Deus tinha me dado um tempo, vamos falar assim, um tempo de recesso, né? Claro que a gente nunca parou, para a glória de Deus. Eu dou graças a Deus porque a gente nunca parou, mesmo aqui mesmo em Manaus, a gente nunca parou de fazer a obra, de ajudar pessoas, de levar a cura, de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, né? Deus tem sido bondoso e maravilhoso conosco, porque a gente nunca parou, né? Pessoas procuraram a gente, tanto a minha esposa como a mim também. Então, irmãos, glória a Deus. Mas, em meu caso, de forma pessoal, segundo o meu chamado de Deus, né? Eu preciso obedecer, nós precisamos obedecer. Eu sei que conforto é gostoso, irmão. Em 1 ano e meio, né? Vamos falar assim, 1 ano e meio fora do palco missionário, vamos dizer assim, né? Falando de fora. Eu sei que quando a gente aceita Jesus, a gente é um missionário, porque a gente tem que falar de Jesus para o nosso próximo mais perto, né? Então, irmãos, mas será um tempo maravilhoso, eu creio, de parte de Deus, né? Eu creio que Deus tem urgência, porque senão Ele não tivesse me incomodado, né? Então, irmãos, eu oro a Deus para que Ele venha prover os recursos, prover as pessoas que são identificadas com o reino de Deus. Oro para que Deus também venha despertar mantenedores, porque, biblicamente falando, é uma coisa que é bíblica, né? Eu realmente tenho me dado a conhecer e gosto disso, de não manipular a igreja usando o meu chamado, usando o meu ministério. Não, Deus me livre em nome de Jesus. Deus guarde o meu coração mesmo, né? Eu sempre, em cada cruzada, em cada viagem que tenho feito aqui no Brasil, na minha jornada aqui, já são quase 14 anos aqui no Brasil, fazendo missões, enviado pela minha igreja, e eu vou ser enviado pela minha igreja, a Comunidade Cristiana Pacto com Deus, na Venezuela, minha apóstolo em maio espiritual e cobertura ministerial, Marlene Solé, né? Ela está sabendo, enviei meu relatório missionário. E, irmãos, será um tempo maravilhoso, né? Espero que Deus me permita realizar tudo o que Ele tem preparado para mim fazer, em nome de Jesus. E eu peço para vocês, irmãos, que vocês orem por mim, orem pelas pessoas que possivelmente estarão comigo, em nome de Jesus, e que realmente nós venhamos ser uma bênção, que o Ministério Glória venha ser uma bênção para cada cidade onde Deus nos leve, né? Para o Amazonas, para o Brasil, como eu creio que eu tenho sido, em nome de Jesus, né? E espero que, como falei para uma amiga agora há pouco, espero que não pare mais. Já o tempo de recesso já passou, então se Deus está me chamando de novo, me incomodou de novo, começou a queimar de novo para mim voltar a meu propósito, né? Meu chamado, naquilo que eu amo fazer, missões, levar a palavra de Deus. Então eu espero que Deus me mantenha totalmente, integralmente na obra, né? Sem parar. Eu preciso mesmo, eu aprendi que o conforto gera desconforto em nosso coração, gera desconforto na nossa casa, na nossa família. Então a gente não pode se acostumar, a gente não pode se amoldar e se acomodar, porque Deus vai chegar o tempo que Deus vai nos incomodar e vai nos expulsar das nossas casas, da nossa zona de conforto, para sair fora a obedecer a Ele. Irmãos, a adoração a Deus é obedecer. O Evangelho, o reino de Deus para nós, está fundamentado e baseado em obediência. E eu quero me identificar e quero passar essa identidade ministerial e pessoal minha para vocês, de que para mim sempre será prioridade, sempre estará por cima de qualquer pessoa, seja quem for, seja o título que a pessoa tenha, né? Seja o cargo que a pessoa tenha, para mim sempre será prioridade, sempre obedecer a Ele, primeiro que aos homens, agradar a Deus antes que aos homens. Isso eu tenho aprendido e eu continuarei sempre até ensinando isso, né? Eu não falo em forma de rebeldia ou de arrogância, mas eu falo de fato e de verdade como convicção daquilo que eu creio, daquilo que o Espírito Santo da Palavra de Deus tem me ensinado, né?
Então eu posso até falar para vocês da parte de Deus, assim como falaram os apóstolos, né? Julguem vocês mesmos como igreja, como irmãos, né? A quem é melhor obedecer, né? A Deus ou aos homens? A quem é melhor agradar? A Deus ou aos homens? Então, irmãos, eu creio que vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo bom, né? Eu sei que quizás manterei meu contato, meus relatórios, quizás fotos, alguma coisa, informação pelas redes sociais, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão orando por nós, estão orando por mim, tem pessoas que estão orando por meu ministério, tem pessoas que estão aí sempre clamando, e eu dou glória a Deus por isso, porque me sinto protegido apesar de tudo. Me sinto muito protegido porque eu sei que não são duas pessoas, não é somente uma igreja, eu sei que são muitas pessoas, amigos, irmãos, família, a minha própria mãe, né, a minha pastora e mãe espiritual estão orando por mim constantemente. Então eu, graças a Deus, tenho uma rede de intercessores. Glória a Deus, né? A glória é para o Senhor, a glória é para Cristo Jesus, e que seja realmente o Espírito Santo, irmãos, direcionando, guiando. Eu sei que cada vez que vem, que Deus permite e me libera para realizar uma viagem dessa, uma cruzada dessa, eu sei que vou ser tratado, eu sei que vou ser provado em muitas áreas da minha vida ministerial, pessoal, íntima. Eu vou ser provado, eu vou ser testado, mas eu dou glória a Deus porque tenho a confiança de que o Espírito Santo me dará as forças, me dará a saída, me dará força e ajuda, né, para vencer, em nome de Jesus. Irmãos, a vida cristã, que é baseada em poder de Deus, irmãos, é a vida mais, vamos falar assim, mais dolorosa, mais cheia de renúncia possível que possa existir e que há no mundo, né, no Evangelho, irmãos, é a vida cristã. Eu sei que nesse tempo foi um tempo maravilhoso, um tempo de luta, um tempo, mas agora é a hora. Agora é a hora de continuar, né, continuar seguindo os passos, as pegadas de Jesus, rumo ao meu chamado, rumo a meu destino, né? O meu destino é Jesus. E para mim, realmente, eu sei que vai ser uma honra voltar realizar essas cruzadas de glória do ministério, em nome de Jesus, e que Deus venha prover tudo aquilo necessário, né, que eu e a equipe que vai estar indo comigo, né, vamos precisar, em nome de Jesus. Então, o meu servo, como diz a palavra de Deus, né, o meu justo viverá pela fé. Então, viver pela fé, irmãos, é muito bom, é uma aventura, mas também é um desafio, né, meu irmão Vinícius Silva? Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus pela tua vida, saudade de você, tinha tempo que não via você. Então, irmãos, viver pela fé é um desafio, né? É certo que a fé sem obras está morta, né? E é por isso que a gente tem que se mover em fé, a gente tem que, em obediência, obedecer a palavra de Deus, porque quando Deus fala, a igreja se movimenta. Quando Deus libera uma palavra, a igreja se mexe. Quando Deus libera uma palavra para um filho, o filho tem que se mover e alinhado conforme essa palavra de Deus. Então nós temos que nos movimentar segundo as palavras de Deus, segundo as palavras, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E quando Ele fala, algo acontece. Amém? Então a gente tem que obedecer ao Senhor, ao Espírito Santo. Sei que não é fácil. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que tudo que venha pela frente vai cooperar comigo, vai cooperar com o meu crescimento, vai cooperar com o ministério, com a minha família, vai cooperar, porque eu amo o Senhor. Eu sou, como muitos de vocês, né, como todos vocês, eu sou um humano, um ser humano, um homem, né, que tenho fraquezas, debilidades, né, lutas, né, sou sujeito a paixões também, porém eu tenho também paixão por Deus, amo a Jesus, né? Ontem eu estava orando para Deus e eu falava para o Senhor palavras do meu coração realmente, e eu quero falar para vocês hoje essa palavra. Irmão, é interessante que Deus é a pessoa mais tolerante que possa existir enquanto a nós,
É a pessoa que mais te ama, é a pessoa que mais te cuida, é a pessoa que mais olha por você, é a pessoa que mais chora com você e por você. Deus é a pessoa que está atento por ti, pela tua vida, está cuidando de você, mesmo que muitas vezes nós, né, muitas vezes, não, quase sempre nós não merecemos desse amor, não merecemos desse cuidado, não merecemos dessa compaixão, né? Não merecemos da presença dele todos os dias conosco através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a pessoa de Deus, ele também é o dom de Deus, então ele não pode negar-se a si mesmo. Está me entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz assim que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel para sempre, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, eu entendo que Deus é a pessoa, realmente é Deus mesmo. É Deus mesmo, né? A pessoa que nos entende, que entende você perfeitamente, aquilo que nem você mesmo, muito menos as outras pessoas que estão ao teu redor, vão entender em você ou de você, Deus entende, né? Tem coisas que Deus não aprova de nós, Deus não aprova de mim, Deus não aprova de você, mas Deus te entende. E Deus te ama, e Deus te ajuda, e Deus nos ajuda a continuar em frente, porque Deus não se importa com isso, Deus se importa com que nós venhamos a obedecer Ele, né, aquilo que Ele quer. Claro que Deus, Ele está interessado no nosso coração, Ele quer habitar em nosso coração, Ele quer governar o nosso coração, Ele quer fazer de nós, aleluia, em nosso coração uma morada santa, pura. Mas Ele não se esquece que nós somos pó, Ele não se esquece que você e eu ainda somos carne, Ele não se esquece que ainda você e eu somos um produto ainda não terminado, ou seja, nós ainda não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito diante de Deus, somente quando nós sejamos arrebatados e os nossos corpos sejam transformados, aleluia, em uma forma gloriosa como de anjo, diz a palavra de Deus. Então ali nós seríamos perfeitos, aleluia, de forma celestial e eterna. Glória a Deus. Espero que Deus volte pronto, através de Jesus, a buscar a sua igreja. Mas, irmãos, estamos aqui na Terra. Estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui onde a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, e aflições temos todos os dias, temos aflições na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, com nossos vizinhos, temos conflitos, aleluia, no mundo, há enfermidades, há doenças, há violência, há morte, assassinato, no mundo teremos aflições. Coisas que acontecem que nós não queremos que aconteçam, estão acontecendo, mas tem coisas que, mesmo que nós não queramos que aconteçam, vão acontecer segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia de Deus, aleluia, segundo a revelação de Deus. Coisas têm que acontecer. Tem que acontecer, as palavras têm que se cumprir. E eu oro para que toda a palavra de Deus se cumpra. Eu oro para que tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 24 venha se cumprir. Até que nós venhamos a ver, aleluia, o sinal do Filho do Homem lá nas nuvens. Amém? Em nome de Jesus. Mas ainda falta muito por vir, igreja. Brasil, ainda falta muito por você vir. Ainda falta muito por você experimentar, igreja. Então, fortaleça-se cada vez mais na força do poder de Deus. Fortaleça-se mais na fé, na esperança, em nome de Jesus. Fortaleça-se mais na palavra. Fortaleça-se mais em nome de Jesus Cristo, aleluia. Na intimidade e intensidade com o Espírito Santo de Deus. E sobretudo, irmão, obedeça a palavra de Deus. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje na vontade de Deus, porque amanhã pode ser tarde. Então, irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. Essa quizás é a reflexão, a palavra, né? Também o ânimo, a motivação para que você esteja orando por mim, por essa nova jornada, dessa cruzada, essa quarta cruzada profética apostólica pelo Brasil, aqui no Amazonas, em nome de Jesus, pelo interior do Amazonas. Amém? Em nome de Jesus, que você venha estar orando, que você se lembre de mim nas suas orações, que você se lembre deste
pobre pecador, em nome de Jesus, que se lembre de mim, desta viagem, que se lembre que o Espírito Santo te incomode também e te faça queimar em teu coração por esse tempo, por esta jornada, em nome de Jesus Cristo, amém? Qualquer coisa, qualquer outra informação que você deseje saber de mim a respeito dessa cruzada, irmãos, é somente você me ligar no pessoal, no PV, é somente você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, quem tiver o meu número, e quem não tiver o meu número pode ir no Messenger e pedir para mim e que a gente vai conversar, amém? Em nome de Jesus. Mas irmãos, o mais importante disso hoje é que nós venhamos fazer alguma coisa com aquilo que Deus tem nos dado, como a igreja ocidental. Porque o mundo, irmão, o mundo por si mesmo está falando de que Jesus está perto. Irmãos, tem algumas coisas que eu quero ler aqui, ó. Esse papelzinho aqui, ó. Deus colocou no meu coração já faz, acho que foi há 2 semanas. E eu coloquei com a intenção de fazer uma música, uma canção para Deus. Ainda não tenho uma música, não tenho melodia, não tenho nada. Só tenho a letra, glória a Deus, né? Pelo menos já é algo, isso aqui é alguma coisa. Mas glória a Deus, né? Mas eu vou ler, irmão, porque essas palavras aqui mexeram comigo. E por incrível que pareça, essas coisas foram geradas por um filme que assisti, um filme gospel que eu assisti, que mexeu muito comigo, e umas músicas ali, outras pessoas que falaram, e aí tudo isso gerou essas pequenas coisinhas aqui, sabe? Quando, eu coloquei aqui, quando, entre aspas. Irmão, quando Deus fala, esse quando fala de quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala, quando a palavra de Deus, aleluia, é liberada de forma genuína, alguma coisa nós temos que fazer. E eu coloquei aqui, faz alguma coisa quando Ele se manifesta. O que você está fazendo quando Deus se manifesta? Irmãos, amigos, pastores, o que você está fazendo quando Deus está falando? O que você faz quando a presença de Deus se manifesta? Você está ficando sentado? Está ficando na sua? Irmão, quando Deus fala, quando o Espírito, aleluia, se manifesta, é para que nós façamos alguma coisa no nosso entorno, na nossa cidade, no nosso país. É para fazer alguma coisa. Sempre o intuito do Espírito Santo é que nós venhamos fazer alguma coisa. Amém? Não resistas quando Ele se mova no lugar. Outra coisa, não resista quando Ele se mova no lugar. Então, irmão, Deus está falando muitas vezes e nós ficamos indiferentes a Ele. E essa indiferença, aleluia, eu vejo assim como uma resistência à palavra, uma resistência à voz de Deus. Porque Deus está falando, está incomodando, mas as pessoas com a indiferença estão resistindo. Então assim, não resista quando Ele se move no lugar. Quantas vezes Deus não quer se mover na tua área, na tua igreja, no teu bairro, através de ti? E você quizás tem resistido a essa voz de Deus, que não é a tua cabeça, não são os teus pensamentos, sino que é Deus que tem colocado isso. Né? Então, irmão, não resista quando Ele se move no lugar. Ele. Outra coisa, salta, olha aqui, salta, grita, dança, canta. Faça alguma coisa. Pelo menos faça alguma coisa quando Ele se manifesta, quando Ele fala, quando Ele se mexe, quando Ele se move no lugar. Na tua vida, faça alguma coisa. Né? Salta, grita, dança, canta. Porém, somente adora. Adora Ele. Obedece a Ele, irmão. Igreja, adora Jesus. Obedece em tudo que Ele tem falado e tem te ordenado. Ele sempre vem por você, né? Ele sempre vem por você. Cada vez que Ele se mexe, irmãos, cada vez que o Espírito Santo desce, cada vez que Jesus se manifesta, cada vez que a presença de Deus, aleluia, desce na terra, desce na sua igreja, irmão, é por você. É para que você faça alguma coisa. É para que você saia correndo. É para que teus pés sejam queimando de obediência pelas nações. Para levar o amor de Deus. Para levar o evangelho do reino de Deus. Então, irmãos, rende tudo. É a última coisa. Rende tudo. Rende a tua vida. Rende a tua vida. Rende a tua alma. Rende a Deus as tuas vontades. Os teus conceitos e preconceitos. Rende a Deus. A tua arrogância, a tua soberba. O teu orgulho religioso.
né, a tua justiça própria. Rende tudo, irmão, e faz algo quando Ele vem. Se Ele está falando contigo, então faça alguma coisa. Se Deus falou contigo, então faça alguma coisa. Não é para que fique somente assistindo, não é para ficar parado, não é para ficar como uma estátua espiritual. Faça alguma coisa quando Ele fala, quando Ele se mexe, quando Ele desce, quando Ele se move. É para nós fazermos alguma coisa. Lembrem em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, irmãos, nesse tempo começou um grande rebuliço espiritual, a igreja começou a crescer, aleluia, um grande mover de Deus, pessoas eram salvas, aleluia, pessoas chegavam aos pés de Jesus, aqueles que iam de ser salvos chegavam, aleluia, à igreja. Porém também se desatou, Deus permitiu uma grande perseguição sobre a igreja. E o que aconteceu? A igreja estava cheia do Espírito Santo, a igreja estava aleluia, genuína, no batismo do Espírito Santo, e a igreja foi espalhada pelas nações. Mas nada aconteceu senão depois que Deus desceu, que o Espírito Santo desceu. A igreja começou a se mover pelas nações, e até hoje continua se movendo. Mas nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer alguma coisa. Se Deus está descendo, está falando, então é para nós sair para Samaria, né? Para os confins da terra, e que Deus traga esse fogo no teu coração, e Deus comece a incendiar os teus pés, aleluia, que saiam correndo pelas nações, para levar unicamente Jesus, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família, que tanto precisamos, em nome de Jesus. E que Deus, como eu orava ontem à noite, que Deus desate essa paz que excede todo entendimento. Que Deus desate sobre nós essa paz que excede todo entendimento, irmãos, que o clima pode estar frio, pode estar quente, pode haver guerras, pode haver tumultos, conflitos mundiais, irmãos, pode haver doenças, coronavírus, tudo o que for, mas que a paz que excede todo entendimento esteja aqui, transbordando, inundando nossos corações, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos vocês, né? Glória a Deus. Onde estão 2 ou 3, Jesus está presente. Obrigado por aqueles que estiveram aí atentos. Deus abençoe Renato Bentes. Deus abençoe o pastor Vinícius Silva. Deus abençoe a Ana Paula. Deus abençoe a Teresinha Panucci, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Isaac Pereira. Que Deus abençoe a igreja do Brasil. Que Deus abençoe a Amazônia. Deus abençoe as nações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus. Orem por mim, por favor. Orem por esse servo. Orem por essa jornada, por essa cruzada. Orem, por favor. Me incluam nas suas orações. Amém? Em nome de Jesus. Por favor. Boa noite.